Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos do 7º ano. Todos bem? Espero muito que sim. Espero que estejam se resguardando, tomando as precauções devidas, para que logo logo a gente possa se encontrar de novo e continuar nossas discussões sobre arte, ok? Mas não é porque estamos de quarentena que nós deixamos de estudar arte, hein? Então, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de arte. Tudo bem? Olha só que maravilha, em casa e com videoaula. Olha só, a gente não vai deixar de estudar mesmo. Não tem como. Aprender é sempre bom, não é? Foi o que nós discutimos várias vezes. Sem aprender, sem conhecimento, sem curiosidade, não chegamos a lugar nenhum. Então, bora para a nossa primeira videoaula. E nessa primeira videoaula, nós vamos continuar as discussões que tivemos em sala. Vamos relembrar algumas coisas. Nós estávamos no capítulo 2, falando sobre o corpo sonoro, sobre musicalidade, sobre as manifestações do som. Ok? Lembram-se quando nós falamos de ruído e de música? Qual que era a diferença dos dois mesmo? Qual era? Vamos dizer que vocês não lembram. Então vamos lembrar. Ruído. Ruído são aquelas séries de sons que tem dentro de um espaço, todos desorganizados. Lembra? Um carro passando na rua, um passarinho, o Johnny batendo o pé no chão. Né? Lembram? Essa é a ideia do ruído. Agora, música. Música. Ela é uma série de sons organizados. É isso que gera a música. Ruído, sons desorganizados. Música, sons organizados. Lembra-se quando nós falamos de paisagem sonora? Os sons que têm um determinado espaço? Pois é. Esses sons dentro de um espaço são ruídos. Mas nada impede que esses ruídos, diante de um certo conhecimento e uma organização, se tornem música. Lembra do grupo Stomp? O Stomp usava uma série de instrumentos inusitados para fazer com que os ruídos, os sons que esses instrumentos, esses objetos produziam, e transformava isso em música, porque eles organizavam esses sons a partir de uma estrutura. É essa estrutura que nós vamos falar um pouquinho hoje. A música, para que ela exista, precisa de duas estruturas de elementos, na verdade. Certo? Os primeiros elementos que nós vamos falar são os que realmente definem música. Ok? Esses elementos que definem a música são os seguintes. Pensem comigo. O que eu preciso para ter música? Pensaram muito, vamos lá. Nós temos ritmo. Precisa de ritmo. O corpo entende ritmo, lembra? O corpo é um elemento que é aquele que mais tem contato com o ritmo, né? É o que mais sente o ritmo. Então precisa de ritmo. Precisamos de melodia. Precisamos de melodia, aquela sonoridade, uma coisa mais agradável. A voz, por exemplo. Uma voz mais grave, uma voz mais aguda. Precisamos de voz. Ok? Precisamos da melodia. Não da voz, da melodia. Precisamos de harmonia. Porque não adianta ter ritmo, melodia, se isso não for agradável. A harmonia é quando esses elementos interagem entre si de forma agradável. Isso é música. Aí sim nós temos música. Existem ainda os elementos da forma, mas isso nós falamos numa próxima aula. Tudo bem? Quando os sons são reunidos, organizados através do ritmo, da melodia e da harmonia, principalmente quando nós falamos em notação, lembram das notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, são sons. Esses sons organizados de forma harmônica, com ritmo e dentro de uma melodia, se tornam música. Para que isso se torne música, alguém precisa organizá-los. É aí que normalmente entra o músico ou o compositor. O que o compositor faz? Compõe, organiza. Um compositor, ele organiza essas notas musicais,
fazendo com que haja música. Quanto mais conhecimento o compositor tem, mais domínio sobre essa estrutura ele tem. E mais bela, mais agradável, mais memorável fica uma música. Tudo bem? A música que nós ouvimos na introdução aqui da nossa aula hoje, hein? Lembram-se do Vivaldi? As 4 estações de Vivaldi, o verão, primavera, outono, inverno. Inverno, inclusive, que começou a aula de hoje. Olha o Vivaldi aqui. Vai, Vivaldi. Ok. Temos outros grandes compositores. Mozart. Já ouviram falar de Mozart? Beethoven. Bach. Johann Bach. São 4 grandes compositores de períodos diferentes, épocas diferentes, mas que trouxeram uma estrutura, a chamada música clássica. Uma música que trabalha com diversos instrumentos musicais, como nas orquestras. Lembra das orquestras também? Então, esses instrumentos organizados dentro, que produzem os sons organizados dentro daquela estrutura que eu falei para vocês, geram as sinfonias que esses compositores criaram. Esses compositores são responsáveis por algumas das mais memoráveis músicas que nós temos hoje. Lembram aqui, ó, uma cançãozinha do Mozart? Ou uma do Beethoven? Isso é música. Ah, mas professor, eu gosto de outro tipo de música. Não tem problema. Algumas músicas utilizam mais um ou outro elemento. E isso descaracteriza um pouco o conceito. Mas não quer dizer que elas não sejam músicas. A qualidade, algumas vezes, pode ser questionável. O resultado, sim. Mas ainda são música. O que nos leva, aliás, a uma outra questão. A música clássica, o compositor, como esses 4 que eu falei para vocês, são chamados de eruditos. São aqueles que são estudados dentro de conservatórios, que têm um grande conhecimento técnico sobre música, que têm uma tradição do aprendizado da música. É a música erudita, produzida pelos eruditos. Mas tem a música popular, produzida por pessoas que não têm um contato direto com as academias de música ou os conservatórios. O samba, por exemplo, no Brasil é uma música popular. E é claro que existem os compositores de música popular. Já ouviram falar de MPB, música popular brasileira? É claro que a gente tem grandes nomes ali também. Inclusive, alguns músicos que eram ou se formaram dentro de espaços eruditos e trouxeram elementos da música popular. Então, ouça um pouquinho, ó. Vamos mostrar aqui, pense nesses compositores que vocês talvez não conheçam, mas vão conhecer agora, como Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, tem referências no livro de vocês, dá uma olhadinha lá, não esquece. Esses compositores fizeram e fazem boa parte da música popular brasileira. Apresentam características que são únicas e fazem a música do Brasil ser reconhecida em outros países pela sua qualidade, pela sua harmonia, pela sua melodia, pelo seu ritmo. E existem outros. Cartola, por exemplo, no samba, Adoniran Barbosa. Daria para ter uma lista enorme até o final desse vídeo, mas a gente não tem tanto tempo assim para isso. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre os elementos da forma da música e sobre a construção da notação musical. Tudo bem? Mas antes de ir embora, a gente não pode esquecer que é hora dos exercícios. Acharam que iam escapar, né? Acharam errado. Não vai escapar de exercício. Pensem no seguinte. Eu vou passar para vocês um link. Vai estar aí junto com o vídeo. Esse link é uma comemoração ao aniversário de Beethoven. Esse link vai levar vocês para um doodle que foi apresentado pelo Google no aniversário dele. Lá vocês têm um pequeno vídeo de introdução e na sequência tem um joguinho de montar as partituras de uma das sinfonias de Beethoven. Eu quero que vocês
assistam esse pequeno vídeo e depois joguem esse joguinho montando essa partitura. Gravem um vídeo e depois mandem para mim lá pelo WhatsApp para eu poder ver o que vocês construíram. Não esquece de pensar na melodia, no ritmo e na harmonia. Não esqueçam, hein? Não esqueçam também de mandar presente para mim no WhatsApp quando assistirem o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira videoaula. Espero vocês na próxima sexta. E até lá.